Agora eu posso começar a falar. Enquanto vocês não estavam vendo a gente estava falando mal de vocês aí da tela, tá bom? Eu estava falando, brigando aqui entre a gente, estava causando polêmicas. Mas hoje eu tenho a felicidade de ter dois amigos aqui na tela compartilhando espaço comigo num tema que é muitíssimo interessante, é muito amplo. O Fernando, que está aqui em cima à direita, né? Da tela, ele é psicólogo, já é meu amigo já há quase 10 anos já, né, Fê? E o Elias, que eu já conheço, descobri que eu conheço há uns 20 anos já, na época em que os seus cabelos não eram grisalhos, por incrível que pareça. E na época que até a minha barba aqui, ó, não tinha grisalho. Mas, né, o tempo passa para todos e a gente está numa era agora muito esquisita. Né? Estamos vivenciando uma era de extremismos. Né? Eu vou pedir vênia aqui. Vocês querem falar um boa noite? Só para falar um olá para a galera, saber a voz de vocês, como é que é? Não? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos lá. Bastante coisa para conversar hoje. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Vai ser um papo gostoso aí. Vamos embora, Fernando e Thiago. Quem vê o Denis falando calmo assim não sabe as emoções que ele carrega, mas tudo bem. Vamos ver ao longo da temática aqui como é que vai ser o negócio. Mas, assim, só para a gente fazer, eu vou fazer aqui uma introdução rápida, né? Muito assim, tranquila, do porquê que esse tema veio à tona. Na última palestra que eu dei, Denis, Elias e Fernando Maeda, a gente falou sobre no limite da espiritualidade, né? E eu sei que pelo menos de conversas entre nós, assim, que essa transição entre a experiência interna, subjetiva da espiritualidade, para o movimento de ação no mundo, é algo que vocês também têm do lance de, eu tenho que fazer, né? Eu faço aquilo que não é só que eu acredito, mas é aquilo que eu vivencio como espírito. Né? Então, isso é um valor importante para todos nós. E, claro que a gente vive em sociedade, e quando a gente traz esses valores à tona, indo numa trilha ali um pouquinho mais fácil para mim, quando a gente traz esses valores à tona, isso se transforma em contato com o mundo, isso se transforma em organização, transformação, transforma em relações, né? E uma dessas relações importantes que a gente tem, por exemplo, são relações de crença, né? São relações morais, são relações políticas. E é justamente nessas esferas que a gente acaba encontrando hoje, na atualidade, uma prática de extremismos. O que eu estou chamando de extremismos, né? De pessoas que vivem no extremismo? São aquelas pessoas que acreditam de base, que detêm já a verdade como sendo própria dela e agindo de acordo com isso. Isso acaba fazendo com que você nunca dialogue com outro ser humano ou com outro indivíduo como se ele fosse capaz de construir algo novo. Por quê? Porque você já detém a verdade. Você já sabe o que é o certo, né? E gera ali uma série de conflitos. Claro que essa posse da verdade faz com que você, ou outro, ou alguém que você conheça, tenha uma dinâmica de, por ter a verdade, acreditar que quem não está do lado dele é um inimigo. É alguém que está contra, necessariamente. E não alguém que é humano, como ele, que tem ali as suas construções. Eu gosto muito de fazer um caminho muito simples. Eu vou pedir vênia aos filósofos de plantão e vou fazer um caminho muito simples para mostrar o porquê que essa conversa é importante e de onde vem essa questão de acreditar que a pessoa detém a verdade. Lá nos primórdios da filosofia, quando Sócrates, Platão e Aristóteles estavam naquela fase de descobertas, a gente tinha uma filosofia que era dita ontológica, né? A filosofia do ser. Né? Eu acreditava, então, como aqueles filósofos, que existia ali uma substância que era a verdade, né? Que a verdade ela era dotada ali de realidade, que ela era atingível de alguma maneira. E aí as soluções vieram, né? A verdade existia como sendo um conceito ideal para Platão, por exemplo. Depois isso muda um pouco e a gente já não tem mais essa capacidade. A gente percebeu que era difícil descobrir o que as coisas eram e percebeu que, na verdade, a gente precisava ver como conhecer as coisas. Né? E o como conhecer as coisas gerou um movimento filosófico da epistemologia, que é o como eu conheço. Mas olha que sacanagem isso, né? Dos filósofos com a gente. Tudo bem, eu posso não conhecer a coisa diretamente, mas tem um como eu conheço. Então ainda carrega um valor de que existe uma verdade, de que ela é real, de alguma maneira. Mas para mim, ela é só um fenômeno. Ela é só algo que eu percebo. E o como eu percebo é o que eu começo a conversar e discutir. E aí vem a fenomenologia e outras coisas tal. Até que também chega um ponto que fala assim, pô, não adianta
A gente está discutindo aqui fenomenologia, tal, não sei o que lá, mas, cara, a gente não consegue conhecer as coisas, né? Então, aí, a filosofia dá outro golpe. Eu sempre falo que é um golpe de sacanagem, tá? Eu tenho um baita respeito por isso, eu falo brincando, mas eu levo super a sério. Então, aí vem um golpe, assim, na gente, fala assim, ó, sabe o que é? Mesmo que a gente fique estudando como a gente conhece, a gente também nunca vai chegar lá, e tem um problema aí, né? O instrumento que a gente está usando para tentar conhecer é a linguagem. Então, o que a gente conhece, na verdade, ele está preso à nossa linguagem do mundo. E aí eu falo, então, sabe, o que o filósofo pode fazer? Bom, ele pode não conseguir conhecer diretamente a verdade, então joga Aristóteles e Platão, Sócrates para lá. Tô brincando se joga para lá, tá? São discussões que estão presentes ainda, obviamente, não estão vencidas. A gente não consegue, com a linguagem, ter certeza, porque não adianta falar que se eu tenho uma correspondência com o mundo através da linguagem, então eu conheço a verdade. Não dá para falar isso, né? Então eu tenho que o quê? Eu tenho que estudar a linguagem. Eu tenho que criar conceitos, né? E aí eu vou criar o conceito de verdade, o conceito de justiça. E para eu fundamentar os conceitos, eu vou ter que usar de uma linguagem muito bem estruturada, muito bem direcionada, uma linguagem honesta, né? Então a gente começa com esse problema. Quem tem a verdade? Como é possível ter a verdade se a gente não tem acesso direto a ela, aparentemente? Ou, se tem acesso direto a ela, foi numa canetada de um filósofo específico, né? Quem quiser que estude Kant e depois Hegel. Eu não vou falar sobre isso. Agora, a gente hoje está num momento em que a gente constrói os conceitos, né? E os filósofos, eles são, então, poetas de conceitos. Eles criam conceitos, né? A poiesis, né, também veio para a filosofia agora como algo, eu falo que é um jeito de você deixar o filósofo um cara nobre. Só que nós vivemos no mundo da realidade, aqui, ó, né, que as pessoas se chocam o tempo inteiro, né? Se entebatem, né? Se destroem às vezes, brigando por algo que parece que é construído conjuntamente. Aparentemente, essa verdade atual, a maneira de construir essa verdade, esse conceito de verdade, ou melhor, vou transitar para o lado agora, talvez, o conceito de justiça, né? Desde lá da República de Platão, o conceito de justiça agora, que a gente não fala mais em a justiça, mas o conceito de justiça, também foi, ao longo do tempo, sendo construído. Então eu começo com essa provocação, né? O extremista, ele se acredita como possuidor de uma verdade que é difícil de acontecer. E, ao mesmo tempo, ele tem que construir um conceito de verdade em conjunto. Mas ele não detém, às vezes, do instrumento necessário, que é o instrumento de diálogo, de comunicação, que é um instrumento de construção entre sujeitos. Quando eu viro um cara extremista e acredito que eu tenho a verdade, eu deixo de dialogar. E eu passo a ser um detentor de uma verdade. E sempre enxergo o outro como alguém a se combater, e não um outro sujeito que eu vou ter com quem eu possa construir. Esse fenômeno dos extremismos, geralmente, ele é um fenômeno generalizado, né? Acontece na Europa, aconteceu nos Estados Unidos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê o movimento ali do Trump, né, da eleição do Trump, como sendo um reflexo disso. Na Europa a gente viu um crescer dos partidos de direita, e daqui, honestamente, eu não tenho... eu fico muito tranquilo com isso, em falar isso, que eu não sou nem de direita nem de esquerda, porque eu acho que isso é algo que está sendo usado de uma maneira errada, conceitualmente falando. Surgiu isso na Europa, então a gente vê o crescimento, por exemplo, na França, do movimento da Marine Le Pen, né, da Frente Liberal ali francesa. A gente vê o movimento do Brexit na Alemanha, na Inglaterra, né? Então, que também é um movimento. Então, esse extremismo, ele vem acontecendo não só, não é uma coisa brasileira, né? O brasileiro gosta de ser original, mas nesse aspecto, infelizmente, não o somos. Somos apenas um fenômeno que também o contexto gera uma resposta individual, né? Qual é a verdade? A pergunta que foi soltada aqui para mim no chat, nós vamos conversar ao longo do tempo, se é que ela existe, desta maneira que as pessoas acreditam. Quando você fala qual é a verdade, esse a verdade já coloca subjacente que existe uma verdade. Nós estamos tentando criar um conceito de, talvez, criar
tá? Mas, então, nós não somos tão originais assim, mesmo quando somos extremos, tá? Quando somos extremistas. Então, eu abro aqui a conversa para vocês sobre isso, abrindo aqui com vocês. Como é que vocês estão lidando? Como é que vocês estão verificando ou vivenciando esse extremismo? Vocês concordam com o que eu falei? Vocês discordam? O que vocês acham? Abro espaço aí para ambos falarem no momento em que quiserem e sobre o que quiserem. E aí, Fernando? Vai lá, Denise, pode começar. Bom, deixa eu dar um boa noite de novo aí, então, para todo mundo e começar a fazer alguns rápidos comentários para contribuir com isso que o Thiago disse. Acho que essa construção da história da filosofia é super rica e eu acho que, a partir disso, também isso me faz pensar o seguinte, que é necessário que nós, como cidadãos comuns, né, a gente tenha, e quem se propõe a ter um entendimento um pouco mais amplo do seu comum, normal, cotidiano, né, e até a participar um pouco mais ativamente, até com o advento das mídias sociais, aí todo mundo agora, né, tem voz e se sente no direito de expressar as suas verdades, né, eu acho que é muito importante a gente ter um pouco de consciência de contexto. Então, para começo de conversa, eu acho que é importante a gente saber que nós, pelo menos nós que estamos falando aqui hoje, nós não somos os donos do poder econômico, nós não somos os donos dos meios de produção. Até onde eu sei, a não ser que vocês aí, Fernando e Thiago, aí, não estou sabendo dos seus negócios, aí, das suas vidas particulares, mas estou supondo que não. Então, e estou dizendo meio que na média, né? Na média das pessoas que partem para essa posição de mais extremismo. Então, essas pessoas e nós não somos os donos dos meios de produção. Nós também não somos os donos dos meios de informação. Nós somos consumidores. E eu acho que é importante a gente se conscientizar que nós somos massa de manobra. Nós somos todos manipulados. Né? A gente é interessante para quem detém esses dois poderes que eu falei, e aí, eventualmente outros, é interessante que determinadas informações sejam veiculadas de certa maneira, em certo momento. É interessante que algumas figuras sejam exaltadas em determinados momentos e sejam apedrejadas em outros. É interessante que essa polarização aconteça, é interessante que o emocional seja cutucado e exacerbado para a gente responder mais reativamente e menos racionalmente. Né? E acho que é importante a gente contextualizar também, mais especificamente na nossa realidade aqui, apesar de eu concordo que é um movimento mais global, é uma coisa que acho que também tem aí uns ciclos históricos, uma coisa meio pendular, inclusive, mas para trazer para a nossa realidade aqui, né, para a gente lembrar que a realidade brasileira é uma realidade violenta, que tem uma história sangrenta, de ocupação, extermínio de povos nativos e escravidão, que tem seus reflexos até hoje. Né? Então, e junto com isso, um outro traço que eu acho que é muito nosso também, isso para tentar desfazer um pouco também daquela noção, até como você colocou aí, Thiago, nós somos um povo original, não sei, eu acho que essa noção de um povo alegre, criativo, original e cordial, também é uma imagem que ela é falaciosa e ela também atende a alguns interesses de que a gente compre essa imagem, porque na verdade esses últimos tempos só tem deixado um pouco mais claro coisas que nós sempre fomos, como por exemplo violentos, carentes emocionalmente e que buscam desesperadamente por uma figura heróica que vai apontar o caminho. Né? Tudo isso para dizer que eu acho que dentro desse contexto que você disse, eu acho importantíssimo a gente ter essa noção do caminho do conhecimento, o pensamento filosófico, tudo. E acho importante a gente trazer isso para o chão, trazer isso para a nossa realidade, que é a gente aqui, a filosofia, eu também vejo a filosofia como uma coisa essencial, super importante, mas que, fazendo um paralelo com a espiritualidade também, muitas vezes ela se distancia do dia a dia, se distancia do cotidiano, porque não dá para a gente esperar que uma pessoa que não sabe o que vai jantar à noite, porque não tem recurso para isso, porque a situação está uma calamidade, porque, sei lá, porque contexto, que ela vai ter recursos emocionais, recursos intelectuais de fazer uma escolha diferente daquela que se apresenta para ela naquele momento como a única saída possível. Que nestes tempos é uma saída extrema.
Você sabe que sabe que a gente vai entrando Por favor, no fim, né? bora. E Fernando Oro, se quiser também. É isso que eu queria colocar para somar no que você disse. Na verdade, Thiago, eu queria emendar um pouquinho no que o Denis colocou, que é um tema que eu acho que é bastante importante, principalmente quando ele toca no assunto de manipulação de massas, tá? E como as pessoas acabam aproveitando muito bem isso, principalmente no momento que a gente tem a tecnologia a favor e também contra. Isso pode ser um risco e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Mas tem alguns aspectos que os caras conseguem manipular muito bem e eles fazem um bom uso disso, principalmente quando a gente pensa nesse fenômeno de bolhas, onde você vai cada vez mais cancelando aquilo que é o diferente, aquilo que você não gosta, aquilo que não lhe agrada de alguma maneira, e você vai cada vez mais se conduzindo para temas que estão dentro daquilo que te agrada. Isso é uma forma de você conduzir, ou, por um outro lado, ser conduzido também. Então, esse é um tema que ele é essencial, já que o Denis acabou tocando aí na questão de tecnologia, que esse é um tema que orgulha, se a gente pensar em extremismo. Porque hoje a gente tem toda essa tecnologia a favor ou contra, e aí depende para onde a gente vai estar olhando. Você sabe que eu gostei vocês deram uns 3 pulos na frente do que eu estava pensando, já partiram já para a parte, né? Mas tudo bem, não tem problema. A gente aqui se prepara para tudo. Denis, eu acho uma coisa que é comentada, lance de massa de manobra. Eu vou puxar um pouco a conversa para um lado meio estranho, mas que depois vai fazer sentido. A despeito da gente ter uma Constituição, que é uma norma de leis, papapá e tudo isso e tal, a nossa Constituição, ela não é uma Constituição natural, né? Na história das constituições dos outros povos, os ganhos de liberdade, ganhos de direitos, foi fazendo com que fosse construído ao longo do tempo uma Constituição social e uma Carta de Leis, né? Que, de certa maneira, incorporasse no cidadão alguns valores como sendo próprios do cidadão. Então, existe, além desse contexto, digamos assim, meio que humanitário, né, de fome, miséria, tal, existe também um contexto de construção de cidadania que é simplesmente deixado de lado na nossa construção social. E para piorar, a gente fez a nossa Constituição aqui do Brasil muito baseada em conceitos de países que têm outra realidade social, que têm outra esfera de construção. Então, a nossa Constituição ela é meio assim, ela é importante, ela deve ser respeitada, ela é a carta que constitui, né, as relações entre os seres humanos que habitam o nosso país e as relações internacionais. Então, lá está tipificado um monte de coisas, inclusive crimes, tal, não sei o que lá, mas não é uma Constituição, digamos assim, que está par a par com o grau social que nós temos, de esclarecimento e de entendimento. Então, o indivíduo acaba sendo, vivenciando de maneira, a cidadania dele, mais numa questão de sobrevivência. Então, não é uma questão de direitos mais. Os meus direitos. É o que eu preciso para sobreviver. E isso é um engate que eu acho arriscado entre a política e, digamos, a forma como tem se estruturado a política no Brasil. Se a gente observar, então, trazendo para o contexto, como você está colocando, a maior parte das vezes em que o extremismo acontece, ele acontece em períodos próximos de crises econômicas. Geralmente em que a população em geral, não só a população carente, mas a população em geral se sente vulnerável. E aí, nesse momento de vulnerabilidade e de medo, ele tem a impressão, o político ele se apropria de uma impressão, de uma vontade da maioria e começa a dar vazão a uma voz da maioria entre aspas. E aí ele faz aquele movimento de liderança populista. Geralmente as lideranças populistas nascem em ambientes extremos e levam a extremismos. Isso a gente está vendo acontecer no mundo inteiro. No Brasil não está muito diferente, né? Só para fazer o link entre esse movimento sobrevivência, vulnerabilidade do indivíduo, que você colocou muito bem, o extremismo no discurso, o líder extremista e o populismo. E o que acontece? Geralmente nessa hora, a democracia fica ameaçada. O ambiente democrático fica ameaçado, porque a esfera pública fica dominada por discursos extremos e não por diálogos entre pessoas, né? Nossa Constituição, então, Denis, só para voltar no ponto que você colocou, ela
realmente eu acho que ela foi construída de uma maneira que, por mais inclusiva que ela tenta ser, ela acaba excluindo muita gente. E acaba servindo de álibi para os políticos terem privilégios e muitas vezes serve como instrumento de poder para, digamos assim, excluir pessoas, né? Excluir a população das decisões. Então é complicado esse nó. Política, economia, Constituição, populismo, é complexa a bagaça, né? Deixa eu colocar mais um ingrediente aí, ressaltando uma coisa que você disse antes, que é a questão da linguagem. Considerando todo esse aspecto histórico e considerando essa questão da Constituição, que acaba chegando para a gente de um jeito meio artificial, até porque ela é escrita em termos de um Juridiquês, né? que é meio inacessível, se a gente somar nesse caldo todo de contexto a questão de que, infelizmente, nós ainda somos um povo muito iletrado, muito analfabeto, que não valoriza, né, a educação, a leitura do mundo, a leitura crítica, o pensamento crítico, acontece que eu acho, né, na minha percepção, a gente tem uma ausência de narrativas de identidade. E aí, tocando na questão da linguagem que você disse, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Faltam narrativas que conectem a gente com a Constituição, a gente com a coisa pública, a gente com os espaços públicos, a gente com os cargos de poder, né? E aí, com esse vazio, tem um espaço, esse espaço, no dia a dia, ele fica vago. A gente vai vivendo a vida e vai acaba nessa posição de dependência e até de sobreviver do Estado, da forma como você disse aí. E aí, nesses momentos em que a coisa aperta para o lado da economia, alguém que enxerga bem essa situação fornece uma narrativa que entra nesse lugar. E é muito fácil a gente aderir a essa narrativa como sendo a verdade. A narrativa da verdade, a narrativa que apresenta uma solução, a narrativa a única possível, né? Eu quis trazer à tona essa questão que você tinha falado antes da linguagem, né? A linguagem, e pelo fato, né, da gente não ser, de nós sermos consumidores tanto dos produtos quanto produtos e serviços, como das informações, a gente consome essas narrativas também. E essas coisas passam a fazer parte, inclusive, da nossa identidade. E aí, muitas vezes, com essa lacuna preenchida por essas narrativas que vêm de fora, por a gente não fazer essa equalização, assim, de, peraí, mas essa narrativa que ela bate com os meus valores, ela bate com o que eu acredito, ela bate com o que eu acho que é bom. Não, a gente acaba aderindo à narrativa simplesmente e depois tem dificuldade de se livrar dela, porque aquilo passa a fazer parte de quem eu sou, de como eu me mostro para o mundo, e aí com a ressonância eu começo a ver outras pessoas repetindo a mesma narrativa e a gente começa a se juntar, né? Então essa coisa de só para deixar mais complexo ainda esse cenário de quem somos, onde estamos, né? Para a gente poder entender talvez um pouco de para onde vamos, para onde podemos ir como perspectiva de possibilidade. Eu acho que tem essa ausência de narrativa, né? A nossa identidade, você vê uma coisa muito curiosa. Se a gente perguntar para as pessoas mais próximas da gente, assim, qual é uma segunda língua que a pessoa fala, provavelmente ela vai falar inglês. Ela não vai falar espanhol, que é a língua de todos os nossos vizinhos imediatos na América Latina, que mostra para mim uma desconexão com a nossa realidade. É isso que eu estou chamando de falta de narrativa. Assim, a gente incorporou uma narrativa, essa narrativa de, muitas vezes, o empreendedor achar que é o empresário, aquele que, né, se você, uma vez eu vi uma pessoa perguntando assim, ó, para você saber se é empreendedor ou empresário, é só se fazer a seguinte pergunta: se você abrir falência, o governo vai vir te ajudar? Se não vai vir te ajudar, então você é empreendedor, você não é empresário nesse nível que a gente está falando de que detém, né, os meios de produção. A gente tem umas ilusões por comprar essas narrativas de que nós somos todos empresários, de que nós somos muito parecidos e temos como ideal a realidade norte-americana, né? Essas narrativas, elas ocupam um espaço que está vago. E aí eu acho que a gente, ao comprar essa narrativa, a gente vai construindo uma identidade meio artificial. E, por outro lado, nesses momentos de extremismo, tem a sua vantagem da gente rasgar um pouco essa máscara também, por outro lado, e olhar um pouco, ainda que seja feio o que a gente encontre muitas vezes, a gente olha para uma coisa que é um pouco mais espontânea, e que essa máscara ela acaba encobrindo muitas vezes, né? Chega, falei demais aqui.
Ô, Denis, não, imagina, cara, eu vou acrescentar outro ponto aí que eu acho que é importante a partir do momento em que você e o Thiago colocam essa questão da narrativa, do extremismo. Isso vem depois de grandes crises ou crises, e aí surge um espaço muito fértil, para que, principalmente, uma narrativa que mexa com questões instintivas de sobrevivência, elas apareçam. E aí é onde a gente entra com um monte de problema, ao meu ver, no meu ponto de vista. A partir do momento onde você começa a construir uma coisa que, se não for dessa maneira, não existe, você começa a criar barreiras, e essas barreiras, elas são muito complicadas, porque a gente precisa, de alguma maneira, sustentá-las ao longo do tempo. E qual que é o maior problema de eu começar a sustentar uma certa narrativa, principalmente quando ela é muito basal, muito básica, né? Ela parte de uma questão de sobrevivência. É que, se em alguns momentos eu começo a ver incoerência dentro daquilo, eu já gastei muito tempo, muita energia em cima daquilo, e fica quase incompatível eu não olhar para o outro lado e ver o diferente, o diverso, aquilo que não é o diferente do que eu estou falando, do que eu estou defendendo. Eu chamo isso do custo de resposta. A partir do momento que eu tenho muito investimento numa ideologia, numa narrativa que eu compro, porque em algum momento aquilo pode ser bom ou adequado para mim, ou para o meu meio, para os meus próximos, eu começo a investir tanto, e depois, o que eu vou fazer com isso? E aí é onde a gente vê também um problema, que eu vejo um grande problema nesses pensamentos e crenças extremas, que é de ignorar coisas que são aberrantes, onde você tenta defender aquilo que é indefensável, né? E aí a gente está alimentando todo um sistema, ou retroalimentando, a gente não sabe onde isso começa, onde isso simplesmente pega fôlego e vai embora. Um sistema que vai chegando em níveis crescentes. E aí eu vejo que a gente tem um problema gigante, tá? Que é onde a gente, o que eu trouxe ali, enfim, da questão das tecnologias, onde isso vai tomando proporções enormes. Você sabe, Fê, que essa questão você está colocando do extremismo, né? Enfim, eu estava aqui pensando também em relação a isso, e né, toda essa era que a gente está vivendo agora, movimentos em relação à pandemia mesmo, né? Vacina, não vacina, brigas políticas, né? Tudo isso, né? Que está no bolo desse contexto do extremismo. E é engraçado, às vezes a pessoa ela gasta um tempo enorme, como você colocou, para tentar fundamentar uma narrativa ou fundamentar uma determinada escolha que ela fez, que muitas vezes é baseada numa insegurança que ela tem, né? Eu brinco assim, eu tenho uma metáfora, né? Um dia eu estava fazendo uma prática pessoal, e como eu gosto muito desses temas de filosofia, sociologia, essas coisas inúteis aí da vida, né? Que as pessoas falam, às vezes eu faço... É uma prática engraçada, fazer meditação depois que você lê uma coisa dessas, né? E tentar... assim, meditar sobre aquilo, mas no sentido de pensar sobre aquilo de maneira mais ampla. E uma vez me veio uma coisa muito interessante, né? As pessoas, em média, geralmente acreditam, a maior parte das pessoas acredita que a ordem, por exemplo, vem do poder, né? Que tem que ter alguém com poder para colocar ordem na coisa. Na natureza, por exemplo, na natureza, não tem nenhum poder ali fazendo a coisa acontecer nesse sentido de ordenação. Isso é uma visão extremista, né? Os sistemas, eles se organizam ali de maneira a ninguém estar lá necessariamente fazendo as coisas acontecerem, né? Então, a gente carrega um pouco dessa metáfora do poder também da parte religiosa. Não, mas tem Deus, né, tal, aquela coisa. Também é uma crença, né? Então, não é o poder que organiza, né? A organização, ela surge da interação das pessoas, da interação das partes, entre aspas, né? E ela vem acontecer no mundo. Então, isso é para diminuir um pouco a bola de quem acha que ter uma verdade vai organizar com poder. Eu brinco, eu tenho uma metáfora que me veio uma vez que foi o seguinte: uma pessoa estava tentando me convencer, é que eu sou anti-arma, tá? Eu sou uma pessoa, apesar de ser muito assertivo na fala, eu não acredito na violência como forma de atingir um estado organizado de não violência. Então, é aquela coisa, eu não acredito que uma injustiça vá criar um estado justo. Eu não acredito que uma violência vai criar um estado de não violência. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque o ato em si já é o suporte da coisa. Então, se eu tenho um ato violento para ter paz, então eu não estou em um ambiente de paz, eu estou num estado de violência. Se eu estou num ambiente injusto para criar justiça, então não tem sentido, não conecta. É onde o diálogo, é onde o discurso e a ação não se conectam,
não se falam. Então eu brinco, eu falava assim, me veio essa metáfora. Fazer o seguinte, ó, vou sair na rua com 2 Rottweiler na mão, né? Porque eu quero me sentir seguro. Não, eu vou sair com 3, com 4. Tá, quantos Rottweilers você precisa sair na mão para você se sentir seguro? Agora você imagina o seguinte, que todos os cidadãos que você mora próximo, cada um vai ter o mesmo número de Rottweiler que você tem, e todo mundo decidiu sair para passear. Você se sente seguro num ambiente desses? Você está exercendo uma cidadania liberal, livre, né, onde você se sente em paz saindo na rua? Né? Ah, mas depende de como você cria. Animal, meu amigo, é animal. Ele pode encasquetar uma hora com o outro ali porque está cheirando estranho, porque está no cio, porque quer disputar alguma... E não tem nada a ver. E a gente tem esse lado dentro da gente. Então, do ponto de vista prático, né, eu não acredito num Estado violento, por exemplo. Eu acredito que o Estado ele tem um papel, uma função, tal, né? E não acredito, por exemplo, que a internet, a rede, né, ela é culpada por alguma coisa. Ela é manipulada, ela é utilizada, ela é usada para determinados fins. Mas eu acho que nessa hora é o cidadão, né? É a ação do cidadão. Como é que ele se sente? Qual é o valor que ele tem? Se eu quero um Estado livre, um ambiente livre, eu como cidadão, se eu olhar para o meu lado e encontrar todo mundo que está à minha volta como todo mundo sendo igual a mim, mas igual de igual, né? Tem que ser igual. Olha, quem está do meu lado aqui tal é o igual. Eu vou me sentir num Estado autoritário. Quanto mais diverso for a população que tiver à minha volta, eu vou me sentir num Estado mais livre. Não sei se deu para entender o que eu quero dizer, né? Mas eu acho interessante a pessoa que tenta convencer o outro de que tem a verdade, porque ela tá caminhando para um estado de menor grau de liberdade. Porque ela quer fazer todo mundo ser igual a ela. Né? É só pensar numa religião que tenta convencer todo mundo a ser igual. Diminui o grau de liberdade. Agora, se eu olho para o meu lado e vejo um monte de religiões diferentes, e vejo um monte de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, eu estou num ambiente livre. É o contrário. Quanto mais diverso for, mais livre é. Tiagão, só fazendo um apontamento, mas esse é um dos temas mais importantes, porque pensa, olha esse ponto, para pensar diverso, para olhar o outro, você exige algum nível de flexibilidade para fazer isso. Tá? Flexibilidade, uma das formas da gente pensar em flexibilidade de pensamento, até emocional, que é um comportamento, um repertório que ele é aprendido, e principalmente ao longo da vida das pessoas. Então, a depender do ambiente onde eu nasci, das práticas culturais que ali existem, e eu fui, de alguma maneira, influenciado, submetido a isso, e a depender até, tem uma questão até genética nisso tudo, né? Porque a gente muitas vezes se apega a grupos, porque isso é importante para a sobrevivência. Foi muito importante lá atrás e ainda continua sendo, mas eu estou falando basicamente da aprendizagem da flexibilidade, que é onde a gente pode começar a olhar um pouquinho para isso e, de repente, jogar luz para esse aspecto. Porque quando a gente fala de flexibilidade, a gente está falando também de conseguir tolerar o outro, de conseguir olhar para o outro, aceitar de alguma maneira, e não só porque ele é diferente de mim, eu não preciso destruir o outro, só porque ele pensa diferente. Não. Agora, o Denis falou logo no início, a gente vive uma cultura violenta, a gente vive uma cultura que não é fácil nesse sentido. E aí a gente está evocando o tempo inteiro questões de sobrevivência. Por isso que cola muito, penso eu, no Brasil e até na América Latina, muitos discursos e ideias populistas ou salvacionistas de alguma maneira. Então, esse é um ponto importante. Tem um aspecto, né, quando eu falo genético ou filogenético da nossa história, é interessante porque depois de um tempo que eu começo a comprar uma certa narrativa e eu começo eu tenho que defender aquilo de alguma maneira, eu vou me ligando a grupos e eu vou tendo a principal fonte de bem-estar e reforçamento diante desses grupos. Hoje a gente tem esses fenômenos de bolha que eu acabei falando, cada vez mais a gente vai cancelando outras pessoas e eu vou me ligando às minhas próprias bolhas, né, e obtendo cada vez mais reforçamento disso a partir daí, né, dessa questão com os outros. Mas, pensando nessa questão filogenética, depois que eu estou ali com o meu grupo, eu falar algo diferente, pensar algo diferente, expor algo diferente, é muito perigoso. Não é à toa que muita gente tem medo de falar em público. Medo de falar em público, uma das teorias para a gente pensar nisso,
tem a ver com o modelo onde nós vivíamos em tribos, né? Então, eu preciso de uma tribo para sobreviver, eu tenho que estar dentro de um local para sobreviver, se eu for para o meio do mato, sozinho eu vou morrer. E se você fala alguma coisa diferente, ou você é excluído daquela tribo, isso significava a mesma coisa que a não sobrevivência, né? Extinção. Então, a gente tem um monte de fenômeno que envolve esse extremismo, e, por um outro lado, eu vejo que faltam práticas de diálogo, faltam práticas que incentivem a flexibilidade de pensamento, o ver o outro, a tolerância, o sustentar um pouco, aguentar um pouco aquele desconforto, mas entender que o que o outro está falando, de alguma maneira, pode acrescentar ou não, né? Mas mesmo que não acrescente, eu não preciso destruir o outro, né? Eu não sei se o Denis ia falar, mas ia falar que... ia só fazer um comentário. Denis, estou sentindo falta das suas falas, velho. Mas, assim, ia falar uma coisa. A dificuldade, essa inflexibilidade, esse apego a uma verdade e tal, é justamente o que eu acho que a gente precisa trabalhar para entrar num ambiente, né, em que eu não estou lá entrando num ambiente, por exemplo, na esfera pública, a gente está entrando num ambiente aqui agora que está na esfera pública, que está aparecendo, né? Então, tem que ser uma conversa sincera, uma conversa direta, né, uma conversa com uma escutativa, tem uma série de questões que são colocadas. E se uma pessoa entra, nós três aqui, por exemplo, acreditando que tem já a verdade e que vai utilizar os outros para propagar a sua verdade, por exemplo, já matou qualquer chance de a gente chegar num ponto através do diálogo. Uma das ferramentas é o diálogo, né? Uma das coisas que a gente pode utilizar. Mas a primeira e a mais assim fundamental que eu acho, mas é uma opinião que pode ser construída, né? Nós hoje vivemos com uma estrutura suprafamiliar. Já não somos mais tribos, né? A nossa sobrevivência já não é mais vista da mesma maneira há muito tempo. Nós podemos abrir mão de algumas coisas, né? Mais instintivas, como, por exemplo, a necessidade de ter a razão e a certeza de que o que eu estou falando está certo, porque senão a sobrevivência da minha família não vai acontecer. Hoje a gente pode lidar de uma maneira diferente. A gente não é para todo mundo toda hora, mas tem que começar em algum lugar, né? E começa com cada indivíduo mesmo. Meu voto de esperança, né, é que lives como essa, falas como a nossa, tal, sejam entendidos como uma tentativa de construção de diálogo, uma tentativa de uma construção colaborativa, não do que é uma verdade, mas de como fazer as coisas acontecer, né? Como fazer as coisas andarem sem entrar no extermínio do outro, que é o que o extremismo faz. Eu posso fazer as coisas acontecerem sem exterminar. Por exemplo, quer ver uma coisa que eu penso? O cara que entra no jogo da democracia e não aceita perder, e acha que perder é uma coisa absurda, né? Ele é autoritário. Ele não aceita a divergência. Ele não aceita que existem pessoas que pensam diferente, que querem governar de maneira diferente. O cara que não aceita a existência de direita e esquerda, que fala, não deveria existir tal coisa ou tal coisa, deveria só... É um autoritário também. Ele não percebe isso. Infelizmente, né? Mal sabe ele que não importa, a gente está no mesmo barco. A construção da solução ela é conjunta, né? Então qual que é a verdade? Então, não existe. A gente vai construir isso. A gente vai construir essa solução para o momento atual. Porque se existisse uma verdade absoluta, a gente não precisava existir, né? Não teria função existir as pessoas. Se existisse uma verdade absoluta na minha cabeça, perde valor. Porque se tem uma verdade absoluta, não tem nada relativo. Então, qual que é a minha função aqui? Qual que é a nossa função aqui? Zero. É só reproduzir um comportamento extremo, absoluto, que não existe, né? Que é, assim, é improvável que o mundo se baseie dessa maneira. Ele muda o tempo inteiro, né? Só pegando uma fala, né? Essa questão tem uma habilidade que eu acho que é fundamental para a gente pensar esse aspecto, tá, Thiago? A capacidade, e a gente não nasce com isso pronto também, eu acho que, de novo, é uma grande aprendizagem, a gente tem que começar de algum lugar para ir aprendendo coisas diferentes, variar o nosso comportamento, pode selecionar novos repertórios, e esses novos repertórios eles podem ser, muitas vezes, até melhores, mais adaptativos que os anteriores. Mas um ponto importante é ter essa possibilidade de se expor, se deixar se expor a uma certa diferença de um discurso, de um pensamento, de uma fala. Isso tem a ver com escuta, tem a ver com escutativa. A partir do momento que eu me deixo
tá? Eu cedo para que o outro possa falar e trazer algo novo, isso é algo extremamente importante. E hoje a gente considera, na maior parte do que eu vejo que está se propagando por aí, é que isso é perder, né? Isso você está perdendo, você está, de alguma maneira, você perdeu, né? Quando na verdade não. Na verdade, você está criando uma ponte para o diálogo para que a coisa possa aparecer, tá? E a partir daí, você se expõe e você pode ou não aceitar o que vem, mas é importante essa ferramenta, esse repertório, esse ir e vir. E a partir daí a gente começa a construir uma coisa um pouco mais moderada, né? Então, é um ponto importante aí desse seu discurso, Thiago, que eu queria só encaixar isso. Ainda nessa rabeira, complementando, Fernando, eu fico pensando também o quanto que essa questão das referências são importantes e como que a gente faz para criar mais referências, né? Ou substituir referências antigas por referências mais válidas para o contexto atual. Uma vez eu estava conversando com um amigo que tem 3 lojas de tênis em shoppings. Ele estava falando da dificuldade dele de fazer treinamento com a equipe, focado em qualidade no atendimento. Ele falou, cara, é muito difícil porque eu pego, infelizmente, a realidade as pessoas que trabalham para mim são de uma classe socioeconômica mais baixa. São pessoas que nunca na vida passaram pela experiência de um bom atendimento. E eu quero que elas deem um bom atendimento para o meu público, que é um público que, economicamente falando, também é superior a elas. Então, como que a gente faz? Ele perguntou, né? Como que a gente faz para essas pessoas entenderem a importância de um... E lógico que assim, eu estou falando aqui de uma coisa com foco no lucro, né? Ele estava querendo ali, não estava falando que como que a gente faz para essas pessoas terem acesso a um valor mais... Não, ele está falando como que ele garante a freguesia dele lá, mas trazendo para esse olhar que a pessoa nunca na vida teve uma experiência em que ela pudesse perceber a validade daquilo. Como que a gente pode cobrar dela uma atitude parecida, né? E, infelizmente, eu acho que a gente, por ter também esse histórico, uma realidade muito sofrida, né? Uma população muito no limite sempre da sobrevivência, por isso tem essa dificuldade de se colocar numa posição vulnerável, como você disse, né? Porque já é vulnerável no mau sentido, é vulnerável no sentido de que está correndo risco, não vulnerável no sentido de se colocar de peito aberto para uma possibilidade nova, né? Como que a gente faz para desconstruir algumas referências que mantêm essa situação, como, por exemplo, essa narrativa do herói, né? Eu que trabalho ainda bastante em ambiente corporativo, nessa parte de treinamento, cara, eu peguei uma birra da jornada do herói, um entendimento incrível do Joseph Campbell, só que a hora que você leva isso para a empresa e você quer que as pessoas se tornem heróis, você pinta isso de um jeito que, tentando criar um caminho ali artificial, sobrepor na vivência da pessoa ali no ambiente de trabalho, uma narrativa que faz com que ela percorra a jornada do herói, tudo para chegar no fim e render mais. Não sejamos inocentes, né? Ninguém está falando aqui que você não possa passar por um processo de transformação pessoal, que você pode usar a jornada pessoal, a jornada do herói para ler melhor essa situação, para tirar mais insights. Não estou invalidando a jornada do herói do Joseph Campbell. Mas essas narrativas, elas são colocadas, a própria ideia de hierarquia nas empresas, né? A própria ideia da existência das Forças Armadas e da Polícia Militar, para mim isso já é uma contradição em si, assim, a necessidade de existir Forças Armadas, a necessidade de, né, se a gente, na ideia de nação, a ideia de soberania, que a gente tem até trazendo aqui para aquilo que o Thiago disse antes, né, a questão da Constituição e tudo tal, a noção de soberania que a gente tem, ela envolve as Forças Armadas. Essa narrativa é muito forte, né? Bom, na nossa bandeira está escrito ordem e progresso, né? Uma leitura super positivista e violenta, né? Então, como fazer essas referências? Porque, no fim das contas, eu acho que tem esse cruzamento todo. No fim, nós somos fruto da nossa genética, do nosso ambiente familiar, da nossa ancestralidade, da nossa, aí puxando para um lado até mais espiritual, do nosso karma, da nossa jornada espiritual, do contexto, do movimento atual. No fim das contas, eu tenho chegado a um entendimento que cara, como que a gente escolhe, afinal de contas, né? O que leva a gente a escolher? E eu tenho pensado muito, até, Thiago, depois a gente bate um papo sobre isso aí, que acho que é um assunto para uma outra live, que é essa história de, até pela neurologia, como que a gente escolhe, né?
até de alguns mecanismos aí de escolha meio que independentes da nossa... Parece que tem algumas linhas de estudo aí que dizem que o nosso sistema escolhe primeiro e depois a gente toma consciência da escolha. Então, o que me faz pensar que o importante é justamente as referências, porque são as pecinhas que o nosso sistema vai usar para compor uma escolha. Então, enquanto a gente tiver dentro da gente que as referências de realidade, as referências de país, as referências de cidadania, essas referências atuais que a gente tem, não vai acontecer grandes mudanças. A gente precisaria dar um jeito, e eu não tenho essa resposta, mas acredito que o caminho é muito pela educação, é pela cultura, é pela arte, pelo ativismo, uma coisa de envolver as pessoas e com muito foco na colaboração, na cooperação, baseado em valores consistentes, valores positivos, né? Para a gente desconstruir algumas narrativas e abrir espaço para narrativas novas, narrativas inclusive mais atuais. Se livrar um pouco dessas narrativas que já estão gastas, estão caducas. Essas narrativas, a gente já entendeu que elas não funcionam, inclusive são narrativas que estão levando ao colapso do planeta. Né? A gente já sabe que se continuar nesse ritmo, não vai ter recurso para todo mundo que está aqui. Né? E eu acho que, no fim das contas, a gente trocar a pergunta que está pulsando muito viva em mim ultimamente é isso: como que a gente desmonta as nossas narrativas e se abre para narrativas novas? E essa abertura ela é muito importante de ter o contato com a diversidade. Né? Até fazendo um paralelo também com a coisa da natureza, a natureza ela é mais abundante e diversa onde é o encontro de dois ecossistemas. A fronteira de dois ecossistemas, né, onde os dois ecossistemas se encontram ali, que tem uma variedade de vida mais rica e pulsante. Então, acho que a gente tem que se espelhar um pouco mais nisso, assim, de se abrir para a possibilidade e tentar abrir mão dessas narrativas. Só que como fazer isso sem se sentir inseguro, sem se sentir cancelado, sem se sentir lançado ao ostracismo, sem se sentir à margem, né? Não é mole bancar uma coisa dessa, assim. Não é mole bancar uma postura dessa, né? Uhum. O Denis, só complementando, encontrar uma forma que costuma ser bastante eficiente, tá? Essa aprendizagem por modelo. Que isso pode acontecer não é só na criança, né? Que eu observo isso, mas no adulto também. E ter modelos diferentes, isso faz muita diferença. Uma das formas mais eficientes da gente aprender qualquer coisa, tá? Qualquer coisa, é por modelo, é por cópia. Eu vejo outro fazendo, vejo a consequência do comportamento do outro e vou lá e faço. E principalmente não é de qualquer pessoa, são de pessoas próximas, com algum link emocional. Então, isso é um problema, por um lado, porque a gente vê modelos lá em cima que muitas vezes não colaboram, que, na verdade, fortalecem a ideia do extremismo, muitas vezes. Só que a gente também aprende por pessoas que a gente está conectado, pessoas próximas. Tá? E quando a gente fala de pessoas próximas dando modelo, e não precisa ser só através, assim, por exemplo, de uma live, mas é fazendo mesmo. A partir do momento que eu vejo uma pessoa fazendo de um jeito e vejo e tem alguma conexão com aquela pessoa, eu estou me abrindo para talvez aprender uma coisa diferente. Então, não precisa ser... eu queria chamar a atenção que isso a gente pode fazer e contribuir com o nosso próprio comportamento, com a nossa própria mudança. E, a partir daí, gerar uma transformação que ela se dá no nível micro, tá? A gente não está falando desse aspecto, mas que ela pode ser muito eficiente, ela pode ser poderosíssima, poderosíssima. Porque não importa se for uma pessoa, 1, 2, 3, que está próxima. Então, é possível, é viável, mas, obviamente, quando a gente coloca isso em extensões continentais, como é o tamanho do nosso país, é até irrisório, né, a gente pensar dessa maneira. Mas fica aí uma ideia, uma contribuição, uma pequena luz, onde a gente pode se apegar, de alguma maneira, à nossa mudança individual e o quanto que isso pode virar um efeito em cadeia. Eu ia comentar, Fernando, a provocação que o Denis fez, né? O como fazer, né? Como trazer isso à tona, né? Eu concordo que vai nessa linha de a gente ter uma prática espiritual, pessoal, no sentido não práticas formais de meditação, mas a vivência da sua espiritualidade no dia a dia,
né, com os seus valores colocados nas suas ações, né? E isso pode servir como um exemplo para o próximo, para o outro, né? É uma forma de você ser uma espécie de ativista colaborativo, né? Eu ajo da maneira que eu acredito ser a melhor, mas eu sei que este valor não é absoluto. Eu sei que pode ser que eu esteja agindo de uma maneira que seja ignorante. Eu estou fazendo aqui a versão negativa da coisa, né? Que eu estou sendo ignorante, eu posso estar aqui sendo um baita discriminador, eu posso estar sendo aqui um perpetuador de um comportamento XYZ que pode fazer as pessoas se sentirem injustiçadas, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa treinar muito, pessoalmente, eu estou falando, né? Um treino, um exercício constante de não fazer o outro se sentir em posição de injustiçado ou de não ouvido, né? Isso é muito difícil, porque você vai ter que adotar algum critério pessoal, algum valor pessoal do que você acha justo, do que você acha que é o justo com você e com o outro, né? É uma construção conjunta, não é simples isso. Não é incomum usar as diferenças para criar a sensação de injustiça, né? Mas a diferença não é injusta. Não são todas as diferenças que são injustas. O que não pode haver é um tratamento do indivíduo de maneira injusta. Então, a diferença se é negro ou se é branco não é uma injustiça. Isso não é uma injustiça. Injusta é a maneira como tratamos isso. Então a gente não pode partir de um pressuposto já de cara que por fulano ou ciclano ser de tal ou qual característica, então já há uma injustiça acontecendo. Mas qual é a maneira que eu estou agindo com esta pessoa? Qual é a maneira que o governo está agindo, que este grupo está agindo com esta etnia tal? É justa ou é injusta? Então eu acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio de ações, né, que respeitam a posição de cada indivíduo, só é possível através de uma justiça colaborativa, de uma justiça que a gente construa, né? Como isso vai ser feito, é esse o erro que eu acho que a gente cai quando entra num idealismo, numa ideologia, desculpa. Porque acreditar que tem a resposta e a verdade gera um problema muito sério. Você deixa até de ouvir, às vezes, o indivíduo que está vivenciando ele que é o sofredor da injustiça, né? Para querer fazer justiça. Ou seja, é a mesma coisa da violência e não violência. Eu estou partindo de um ato injusto, por exemplo, não levando em consideração a posição que a pessoa se encontra. E isso vale para os dois lados, né? Por que eu estou falando isso? É muito comum as pessoas se utilizarem de um pragmatismo, de um utilitarismo, para tentar resolver esse problema da justiça, né? Então, o cara lá da loja, né? Ele está sendo utilitarista. Eu quero que o cara desempenhe o melhor possível para ele ser útil. Mas o que é o ser útil para esse cara que é o meu vendedor aqui, por exemplo, né? É ele atender melhor o cliente, tá? Mas isso é útil para ele? Não é, porque ele vai ganhar mais dinheiro. Quem disse que isso vai trazer o bem-estar dele? Necessariamente, né? Às vezes o cara não gosta disso. Olha a injustiça que o empresário, entre aspas, está fazendo com o cidadão ali dele, querendo implicar que ele tem um conhecimento de que vai transformar a vida do cara em uma vida melhor, porque esse cara nunca teve contato com isso ou com aquilo, taranã. Tá, você já ouviu o que ele quer? Você já incluiu ele no diálogo do que você está querendo impor, justificando que vai ser melhor para ele, uma vida melhor, porque ele vai fazer tal coisa? Olha como a coisa é muito quebrada. É tanto, cara, tanto, desculpa te interromper, mas assim, Não. Isso nem passava pela cabeça dele. A expectativa dele não era melhorar a vida do funcionário, era só dar um bom atendimento para o seu público. Ele não está nem aí para o que vai mudar da vida do funcionário. E às vezes ele passa esse cara que vai dar um bom atendimento para o público, ele vai sofrer uma violência do público que ele está sendo atendido. Olha, quando o cliente for abusivo com você, respira fundo, não briga, porque você precisa ter a sua venda, né? Quer dizer, o cara às vezes ele incorpora no indivíduo um comportamento subserviente para ter um melhor desempenho da loja dele. Então, quantas vezes a gente não vê um indivíduo que está trabalhando numa loja, num lugar, sendo abusado neste sentido pelo cliente,
mas o cara tem que ficar quieto, o cliente sempre tem a razão, papapá, né? É o clientelismo, ou a clientela, ou a cortesia, ou alguma coisa do gênero. Então, assim, olha o grau de violência que é cometido contra essa pessoa. A mesma coisa quando as pessoas são estimuladas ou a participar de uma manifestação de maneira violenta, ou a de não se manifestar. Olha a violência que a gente está cometendo. Pô, o indivíduo é livre. A gente tem que estimular a liberdade desse indivíduo. A liberdade que está de acordo com a liberdade do outro, aquela história do eu não vou agredir a integridade do outro para falar que eu sou livre. Né? Não, pô, peraí, eu tenho a minha liberdade, eu tenho o direito à integridade, tenho vários direitos pessoais que eu não posso violar do outro também. Né? Essa conversa é muito difícil, porque... É muito porque nós não temos consciência disso. Nós, como povo, nós não temos consciência disso. Você quer ver? Vira e mexe tem aquelas notícias assim. Fulano acha carteira na rua com 100 mil reais e devolve para o dono. Por que que isso é destaque? Isso devia ser a normalidade. É o óbvio, é o esperado. É que nem quando as empresas colocam lá também, eu sempre brinco com isso, tem, né? Hoje em dia não se faz muito mais, mas tem lá missão da empresa, visão da empresa, valores da empresa, honestidade. Precisa dizer isso. Então, Precisa mas aí que dizer que tá. honestidade é um valor, cara. Na A gente construção, tem... mas é que na construção, Denis, do outro, da intersubjetiva entre os indivíduos, se o valor, eu não estou falando que as pessoas que fazem isso fazem com esta intenção, tá? Mas se não houver a expressão clara, parece que não existe, né? É extremamente estranho, às vezes, um paciente, por exemplo, falar para mim: nossa, doutor, você deixa eu falar. Tudo bem, naquele dia eu consegui, né? Dar tempo suficiente porque a pessoa precisava, né? Tal. Nossa, geralmente eu entro, tal, sei que lá, é tudo muito rápido. E quando eu preciso dar pouco tempo, eu falo, olha, eu estou super corrido, eu não vou conseguir te atender com tanto tempo. É um exemplo que eu estou dando. E a pessoa, ela entende. Às vezes, essa expressão do óbvio é necessária. Então, quando você colocou o exemplo do cara da carteira, eu vou colocar um exemplo concreto. Um cara na rua que é marginalizado, que vive, sei lá, que é marginalizado na cidade, que às vezes não precisa ser um mendigo, mas um cara que mora num lugar, não tem recurso, parará, acha lá uma carteira com 300 reais. Vai. E com documento, tal, não sei o que lá. Eu não consigo julgar esse cara. Porque se eu falar que esse cara, ele deveria, por obrigação, devolver o dinheiro, eu não estou levando em consideração o contexto dele. Ao mesmo tempo, talvez o cara que perdeu a carteira, 300 reais pode não ser nada, pode não ser nada. Então, olha como o valor absoluto do deveria ser honesto entra no discurso sem a gente perceber. Aí o cara que usou os 300 reais, sei lá, para comprar comida, não sei lá o que ele fez, já vira um criminoso. Né? É difícil. Então, as obviedades da linguagem, elas precisam vir à tona. Eu concordo que o valor do indivíduo é muito importante nessa hora. Mas o contexto do cara também direciona. A gente, eu acho que a gente, como, vamos supor aqui, grupo, está tentando esclarecer isso. Entre nós, né? A gente não tem muito claro o que é o óbvio entre nós. Né? Isso é muito interessante. Né? Não, mas e completando o que você disse, eu concordo plenamente com o que você falou. O que eu quis dizer é que o comportamento ele tem que ser contextualizado, lógico. Acho que é isso aí. Sim, o cara sim. que pegou lá os 300 reais, não dá pra gente taxar ele de desonesto ou bandido, né, tão rápido assim. Vamos com calma. O que eu tô querendo dizer é que justamente existe essa narrativa, por um lado, existe essa narrativa que é meio do absoluto, de que todo mundo tem que ser honesto o tempo inteiro, e por outro lado, como valor, isso não está internalizado. Então precisa ser martelado, precisa ser repetido a exaustão para que a gente traga um pouco mais para perto de nós. Eu acho que precisa ser, construído. Esse valor precisa ser construído. A impressão que eu tenho é que assim, a gente precisava estabelecer mais momentos de diálogo como esse para construir esse valor conjunto. Né? E isso virar algo, esse internalizado, é algo meio que que o Maturana e o Varela colocavam, né? Como algo do tipo autopoético, essa provocação do meio constante, mas de maneira honesta, dando sinais para a pessoa, ela vai acabar incorporando, não é internalizando, porque internalizando parece que você enfiou, né? Mas ela incorpora no comportamento dela aquele tipo de atitude e aquilo vira um comportamento. Então, para ela, não vai ser mais um questionamento, é um conceito que ela absorveu, que pode ser mudado. Por que a mídia social é complicada? Porque a mídia das bolhas, ela martela o mesmo valor repetidamente para as mesmas pessoas de maneira logarítmica. E aí a pessoa, aí sim,
internaliza aquilo de um jeito que não é um valor dela. Aquilo vira um ambiente dela. Então, por exemplo, discursos de ódio, de medo, que são passados, discursos de desconfiança quanto à ciência, a pessoa passa a acreditar que aquilo é a verdade, o ambiente está trazendo aquilo à tona. E qual é o valor que ela tem? Nenhum. Ela está usando o valor de sobrevivência. Então ela não tem aquilo como conceito. Isso que dói para mim, de coração. Né? E eu vejo que tem uma coisa até de contexto no sentido até da idade em relação à tecnologia. Eu vivi isso muito de perto com parentes, pessoas conhecidas, amigos, tal, pessoal que tem um pouco mais de idade que não acompanhou tão de perto a coisa da internet, os smartphones, tal, ainda até tem uma certa dificuldade de lidar com essa tecnologia, né? Essas pessoas elas viveram na era da televisão e elas internalizaram a noção de que o que aparece na televisão é verdade. E a tela do celular é uma tela também. O YouTube é uma tela também. Então, elas fazem essa transferência muito rapidamente. É muito fácil da gente fazer essa transferência. Se está na tela, é verdadeiro. Porque na televisão antes era isso. A televisão era o grande meio de informação. Agora, o YouTube é uma forma de informação também. E o WhatsApp também é uma forma de informação do mesmo nível. Então, essa câmara de eco que você descreveu aí, que é essa coisa do algoritmo de ficar fechando cada vez mais nos mesmos assuntos e nas mesmas pessoas, é o que faz com que as pessoas acreditem tão rapidamente numa informação que chega pelo WhatsApp, sem uma fonte confiável, sem uma referência, sem você ter a disposição até de ir checar. Aquilo é assimilado, pronto. Chegou pelo WhatsApp e fala, beleza, é isso. Achei muito grupos legal. De família, né? Leia-se grupos de família. Eu ia comentar que, assim, eu acho que tem uma ética da responsabilidade, sabe? Além da ética pessoal de ter um discurso coerente, né, como você colocou bem antes do que eu estava falando, de você ser coerente com o que você pensa, os seus valores, parará, essa ética do discurso, existe também, eu vejo, uma ética da responsabilidade, né? Eu vou confessar, a depender das pessoas que me mandam notícias, eu perdi, em parte, a esperança, tá? De mudar, não é nem de mudar, é de mostrar que aquela informação não é real, não é verdadeira. Mas eu me sinto responsável toda vez que eu vejo uma veracidade, tem uma palavra melhor para isso, uma honestidade. Eu vejo que a pessoa sendo honesta, de realmente está procurando, querendo um contraponto, ou perguntando, o que você acha? Eu sou daqueles caras que faz questão de ver o vídeo inteiro quando uma pessoa manda para mim para comentar. Eu acho que você também deve fazer isso. Provavelmente vocês aqui já devem ter feito isso. E assim, às vezes eu já cheguei a perder 2 horas e meia do meu dia vendo vídeos. Assim, eu tendo que falar, cara, deixa eu tentar entender o que a pessoa percebeu. Então, nesse aspecto, é uma ética de responsabilidade. E eu acho que é um papel nosso. Eu acho que é um papel de cada indivíduo, de cada cidadão, como ética de responsabilidade, se debruçar sobre as coisas que o outro apresenta quando é feito de maneira íntegra, quando é feito de maneira amistosa, quando é feito de maneira respeitosa. Eu acho que a gente deve parar, ouvir e não dar uma resposta rápida. É fulano de tal falando. Pô, peraí. Ele está pedindo ajuda, num sentido maior, é um pedido de auxílio. Senão a gente cai no extremismo, cai na resposta fácil, cai na mesmice. E aí não muda, e a gente não muda. A gente não muda, porque quando eu vejo esses vídeos, eu vejo eles pensando, o que esse cara viu e 2, por que eu tô contra? Né? Então, esse movimento ele é constante. Senão eu só estou reproduzindo um tipo de postura que é o mesmo do outro. Né? Fala aí, Fê, desculpa. Não, eu acho que cai um pouquinho, Thiago, naquilo que a gente estava falando de modelos diferentes, né? De outras narrativas, de outras perspectivas. A partir do momento que você respeita e você traz um formato de diálogo aberto e de uma discussão, de uma escuta ativa do que o outro está trazendo, para tentar se conectar, se colocar realmente sair dessa coisa fechada do egocentrismo da gente, peraí, o que o outro está falando? Deixa eu entender isso aqui. Vamos ver aqui, ó. Né? Deixa eu ler, deixa eu buscar outras referências, deixa eu usar um outro argumento, deixa eu respeitar de alguma maneira o que ele está colocando, mas colocar uma vírgulazinha a mais, uma palavrinha ali no final que pode mudar, ou não no sentido de mudar, mas simplesmente para trazer uma outra perspectiva. Porque isso acontece, eu acho que com bastante gente. E respeitando, aí eu acho que
o treino de quem trabalha na área da saúde, né? Denis, não é nenhum demérito, pelo amor de Deus, que eu sei que você é um cara que é super antenado. O exercício que é utilizar a linguagem do outro, né? Falar para o outro, com as palavras do outro, o que você está querendo dizer. E entender, nas palavras do outro, o que ele está querendo dizer. Isso é um exercício, eu acho que de humanidade. Porque não tem pior coisa do que a pessoa entrar num lugar, conversar com alguém, e não ser... Aí piora a sensação de injustiça. Aí aumenta os espaços, aumenta o extremismo, aí aumenta o grau de julgamentos, e aí afasta as pessoas que são pessoas, às vezes, que são mais parecidas do que elas imaginam. Né? Bom, eu vou só dar uma palavra aqui rapidinho, que a gente está... Eu vou ver uma coisa aqui, a gente está com quase o quê? Já estamos chegando em quase 1h30 de live. Né? Para mim, está sendo uma delícia, na verdade. Mas eu acho que a gente tem que também já respeitar o respeitável público. Né? Eu dei uma olhada aqui no chat, eu não vi nenhuma pergunta em aberto. Mas eu queria que vocês fizessem aí considerações para finalizar, o que vocês querem complementar, né? E depois eu faço a despedida final. Então, eu vou elencar aqui. Quem quer? Fernando, vai lá, vai. Como você gostaria de finalizar a sua fala? O que você queria deixar aí para finalizar, né? Não, deixar a mensagem, acho que coerente com o que a gente colocou, com o que a gente foi construindo dentro desse diálogo, que ter grupos, né, é bom, não é ruim, a gente pode ter, eu tenho vários, eu acho que é importante, é saudável, mas respeitar o outro, ter aceitação de alguma maneira e se expor para o diferente vai te dar mais oportunidade de se melhorar, de se repensar, de se autoconhecer melhor. Então, é um exercício que vale a pena. Eu queria deixar aí essa mensagem para o pessoal. Muito bom. Bom, eu queria complementar, concordo com essa postura, mas trazendo aí uma pulguinha atrás da orelha aí, que acho que é papo também para só esse ponto, talvez dê papo para uma outra live inteira, que é essa questão do Fernando, que trouxe essa questão, não o Fernando, mas a gente falou disso bastante, a questão do respeitar o outro, né? Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício que é duplo. Por um lado, a gente se abrir, se flexibilizar e respeitar o outro. Por outro lado, tem coisas que não podem ser toleradas. E nessas horas a gente tem que se posicionar. Não estou falando que a gente tem que ser violento, não estou falando que a gente tem que ser agressivo, não estou falando que a gente tem que rotular, afastar, não é isso. Mas aí a gente tem que fazer esse papel que o Thiago estava dizendo antes, que é o dessa responsabilidade de amorosamente discordar e desmontar alguns raciocínios, desmontar algumas narrativas, mas se colocar, eu estou falando isso especificamente também para um público que eu já vi aqui no chat, que tem algumas pessoas que acompanham as minhas lives e tal, que é um público que está mais no lado, assim como aqui do CEF, né, bastante conectado à espiritualidade, ao espiritualismo. Porque eu vejo muito na espiritualidade as pessoas sendo isentas. As pessoas tendo um posicionamento de que se você é espiritualista, você não fala de política, ou você não se posiciona politicamente. Eu não estou falando aqui de dizer em quem você vai votar, ou em quem você votou, se você é afiliado do partido A ou partido B. Estou dizendo se posicionar. Então, eu acho que fica essa provocação, assim, como que a gente faz? Acho que esse diálogo foi demais, estou super contente de ter participado, agradeço pra caramba o convite. Espero que a gente faça outros para continuar essa conversa, porque fica esse desafio que é como que a gente faz para misturar flexibilidade com a responsabilidade do posicionamento. E acho que assim, nesses encontros por aí, que é uma frase importante, que acho que até a frase que era uma frase original do Paulo Freire, que depois o Roberto Crema mudou, que é: ninguém muda ninguém e ninguém muda sozinho, a gente se transforma no encontro. Então, esses encontros verdadeiros, honestos, abertos, em que há, por um lado, a abertura para a flexibilidade, mas, por outro lado, a responsabilidade da desconstrução e de parar os raciocínios que não são congruentes com certos valores. Acho que esse é o grande desafio do momento. Fernando, você ia complementar alguma coisa? Perdão? Não? Nossa, gostei muito dessa fala final, Denis, que você fez. Não podia ter falado melhor. Acho total acordo. Tem coisas que precisam ser expostas, tanto para o lado bom quanto para o lado, entre aspas, ruim. Né? Tem coisas que não podem ser toleradas, tem coisas que vão contra, às vezes, a questão humana, do ser humano. Né? E acho fantástico isso que você falou. Eu queria agradecer demais a presença dos dois, a participação dos dois, porque eu sei que se expor
num assunto como esses, e eu concordo com o Denis, espiritualista tem que falar de política, espiritualista tem que exercer a política, porque faz parte da espiritualidade, da ação do mundo. Né? Vamos lembrar, o homem é um ser político, é um animal político. A gente tem relações entre as pessoas, conversas para a melhor governança, e a gente precisa disso. Então, não dá para ser espiritualista e não participar do diálogo político. Né? Isso que nós estamos fazendo, a ação do cidadão, ela é política. A ação do governante nem sempre é política. Isso precisa ficar muito claro. A soberania é do povo, a ação política é do povo. O governante governa. Mas a ação política são todas as nossas ações. Então, a ação do espiritualista não dá para passar de lado. Não dá para fingir que não existe. Não dá para falar assim, não, eu não quero esse tipo de conversa. Né? Faz mal. Não, não, não. É o contrário. Você vai fazer um bem, né, para você mesmo, exercendo a sua espiritualidade também através da política. E é com isso que eu fecho e agradeço de coração esses dois amigos que participaram. Cara, tem assunto a dar com pau aqui que eu queria falar, que eu queria debater, conversar, e eu acho que vai ter espaço para isso no futuro, sim. Tá? E talvez de outra maneira também, vai saber, a gente podia também fazer outras formas. Né? Mas eu agradeço já de antemão, agradeço a todos que participaram. Eu agradeço de coração a quem ficou até agora. Lembra de se inscrever no canal, de dar um like. É importante, sim, para a gente, para o nosso algoritmo também nos selecionar e distribuir esse tipo de esclarecimento e conversa para todo mundo. Pessoal, obrigado. Eu dou um tchau aqui de coração. Um abração para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.